são os limites da esfera de Deus? Quais são os assuntos que pertencem somente a Deus? Graça e paz, Ana Selma Santos, da Peniel de Esteio, compartilhando da palavra do Senhor. No meu último vídeo eu falei sobre 2 Coríntios 10:13, que nos fala que nós temos que respeitar os limites de Deus. Mas hoje eu queria pensar quais são esses limites, ou seja, quais são os assuntos que pertencem exclusivamente a Deus e que nós não podemos fazer nada, nem devemos fazer nada a respeito, e que a gente não se engane quanto a isso. O primeiro limite que pertence a Deus é a vida. Só Deus pode dar e só Deus pode tirar a vida. Só Deus dá a vida e só Deus tira a vida. Esse é o primeiro grande assunto que só Deus sabe o que faz e como fazer. O segundo diz respeito à salvação. A Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor. Por mais que nós argumentemos, que nós tentemos, que a gente insista, nós não conseguimos produzir salvação. Somente o Senhor salva. Então, quando alguém é salvo, a glória pertence ao Senhor. A vida, a salvação, também o crescimento. Quando uma semente cai no coração, quem que faz essa semente crescer? A quem pertence essa responsabilidade? A Deus. Paulo nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus é quem pode fazer com que sementes cresçam. Mesmo que às vezes a gente pensa que o solo não é legal, que a gente não plantou direito, que não foi água suficiente, o poder para fazer crescer vem de Deus. Que mais que pertence somente ao Senhor? O querer e o efetuar. Às vezes nós pensamos que podemos mudar a vontade das pessoas, que podemos mexer nas pessoas, mas somente Deus pode provocar esse querer. Somente Deus para fazer com que as pessoas queiram coisas que antigamente nem pensavam que queriam. E o que acontece então? Deus, com seu poder, porque é uma área dele, ele então produz o querer, e não só o querer, mas também o efetuar. Mesmo que pareça que a gente não tenha capacidade, que não tenha condições, Deus ajuda também para que se possa efetuar. Também pertence a Deus a justiça. Em outras palavras, também a vingança. Muitas vezes nós somos injustiçados, nós somos caluniados, nós somos apedrejados, nós ansiamos por justiça e muitas vezes queremos nos vingar, queremos a vingança. Mas a palavra diz: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então essa parte, de justiça, de vingança, também pertence ao Senhor. É engraçado falar de vingança, Mas é como a Bíblia fala, pertence ao Senhor essa área, não pertence a nós. O que mais pertence ao Senhor são os sinais. Nós lemos lá em Atos que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia obras extraordinárias. Muitas vezes, olhando pessoas fazendo sinais, milagres, nós pensamos que a pessoa está fazendo de si só, que é o seu poder, que é a sua fé, que é a sua oração, mas os sinais pertencem ao Senhor. Faz parte da alçada dele. Ele é que consegue fazer os sinais. Consequentemente, a glória não deve ir para homens, para seres humanos, mas para o próprio Deus. O que mais que pertence ao Senhor, que é da alçada de Deus e que nós temos que respeitar? É a questão do futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus.
Nós somos advertidos lá em Tiago a dizermos: se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. A gente pode e deve planejar, mas o Senhor dá a palavra final, porque o futuro, como se fala por aí, pertence somente ao Senhor. Tantas coisas que pertencem à alçada de Deus. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo a quem Ele quer. A quem o Senhor quer, Ele vai dar o dom de ensino, a outro vai dar outro dom, outro dom, outro dom. O Senhor vai distribuir os dons como Ele quer. Pertence ao Senhor também dar os dons. O que pertence também ao Senhor é o arrependimento, é produzir arrependimento em nós. O ser humano, o máximo que consegue é ter remorso, é ver as consequências dos seus atos e ficar assustado. Mas a palavra fala que o verdadeiro arrependimento, ele é segundo Deus. Então, também produzir arrependimento é algo que pertence à alçada do Senhor. Na descrição, eu vou colocar as referências dessas questões todas que foram colocadas e que pertencem ao Senhor. E uma outra coisa que pertence ao Senhor é dar boas dádivas. O que nós lemos em João? João Batista falando que nós não podemos receber coisa alguma se do céu não nos for dada, não nos for concedido. Então, quem dá coisas boas, quem faz o bem, é o Senhor. Tudo que nós recebemos, mesmo que venham de outras mãos, de mãos terceiras, elas são dadas através do Senhor. Então, essas questões todas que foram colocadas aqui, elas pertencem ao Senhor, são da alçada do Senhor, glórias a Deus pelo Senhor, e realmente toda a glória a Ele, porque Ele faz maravilhas. Amém?